Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre o sistema respiratório. Respiratório, parte 1. Esse sistema ele é o responsável por levar o oxigênio necessário ao metabolismo das células e remover o gás carbônico deste metabolismo. O sistema respiratório, gente, ele se divide em duas partes. Tem uma via condutora, que, como o próprio nome diz, conduz o ar do nariz até os pulmões. Então nós temos aqui a via condutora, ou também chamadas de vias aéreas, que se divide em nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia e brônquios. E via respiratória, que são os pulmões, que é onde vai ocorrer a chamada hematose. Então a via condutora, ela transporta o ar, filtra, purifica, aquece e umedece. Então o ar ele tem que ser filtrado, purificado, aquecido e umedecido para chegar até os pulmões. Se o indivíduo respirar pela boca, o que vai acontecer? O ar não vai ser filtrado, com isso ele não vai ficar um ar puro, ele não vai entrar aquecido e também umedecido. Então ele vai para os pulmões um ar frio e contaminado. E isso traz problemas sérios de doenças. Então a via respiratória é a troca do dióxido de carbono, do CO2, do sangue, pelo oxigênio, O2, do ar, na intimidade dos pulmões, lá nos alvéolos pulmonares, que é onde ocorrem então essas trocas gasosas chamadas de hematose. Nós temos aqui as vias de condução do ar. Então aqui nós temos duas figuras que mostram então a via condutora. Então nós temos aqui o nariz, a cavidade nasal, faringe, laringe e aqui embaixo a traqueia. Veja aqui a laringe, a traqueia e os brônquios. E via respiratória, que são os pulmões, que é onde vai ocorrer então a chamada hematose. Vejamos, primeiramente, a via condutora ou vias aéreas. Então nós vamos começar aqui pelo nariz. Então o nariz, que é este aqui, é uma projeção externa da cavidade nasal, de forma piramidal. Então está aqui o nariz de forma piramidal. Nós temos aqui os ossos nasais, como aqui na cabeça óssea, e o que vai dar forma ao nariz é justamente as cartilagens do nariz. Constituição. O nariz é constituído de ossos nasais e cartilagens. Temos aqui as cartilagens laterais do nariz e aqui a cartilagem alares, tá vendo? Aqui está a cartilagens alares do nariz. Então nós temos aqui no nariz essa cartilagem que é a cartilagem lateral, que é onde é feita uma rinoplastia. Então a rinoplastia nada mais é do que a remoção de parte desta cartilagem e também do osso. Pode ser feita em outra também. Daqui é uma redução do dorso nasal, que é feita aqui nas cartilagens laterais. O nariz, ele apresenta aqui, no seu limite anterior da cavidade nasal, a entrada, o vestíbulo nasal, que é onde tem aqui esses pelos chamados de vibriças. Então veja aqui, as vibriças são esses pelos por onde o ar, quando ele penetra na cavidade nasal, as partículas de poeiras ficam presas aqui, na sua grande maioria. O restante, quando penetra aqui na cavidade nasal, vai ficar preso aqui nas paredes laterais desta cavidade. Então nós temos aqui as vibriças, logo na porta de entrada da cavidade nasal. A cavidade nasal é dividida em duas câmaras, uma direita e uma esquerda.
pelo septo nasal. Então nós temos aqui o septo nasal, está aqui o septo nasal. Nós temos aqui o septo nasal ósseo, que é a lâmina perpendicular do osso etimoide, e aqui o vômer. Aqui nessa outra figura, nós temos o osso etimoide, através da sua lâmina perpendicular, o osso vômer, e aqui a cartilagem do septo. A cavidade nasal, então, ela é separada pelo septo nasal em duas câmaras, uma direita e uma esquerda, como nós podemos verificar aqui nesta radiografia panorâmica. Veja aqui o septo nasal, aqui eu tenho a cavidade nasal de um lado, aqui a cavidade nasal do outro lado. E de cada lado aqui os seios maxilares. Vejam que esse septo nasal, ele é retilíneo, ele apresenta uma ligeira curvatura para o lado direito ou para o lado esquerdo. Se essa curvatura for bem maior, então vai ocorrer então o desvio do septo. Nós temos aqui lateralmente, nas paredes laterais, aqui da cavidade nasal, as conchas nasais. A cavidade nasal, então, é limitada anteriormente pelas narinas ou vestíbulo nasal. Então aqui está a cavidade nasal, o limite anterior às narinas ou vestíbulo nasal. Posteriormente, esta cavidade é limitada por duas aberturas, que são chamadas de coanas. Aqui nós estamos vendo uma coana, porque essa figura é um corte sagital. Então nós temos aqui nesta figura aqui o septo nasal, lá na frente estariam as narinas, e aqui essas duas aberturas aqui atrás, que são as coanas, que põem em comunicação a cavidade nasal com a faringe, constituindo então a chamada rinofaringe. Como limite superior, nós temos aqui a base do crânio. Aqui está a base do crânio, que é o limite superior da cavidade nasal. Limite inferior, nós temos aqui o palato duro e o palato mole. E lateralmente, nós temos aqui as conchas nasais, a superior, a média e a inferior. Aqui nesta figura, vocês estão vendo aqui esta abertura que corresponde à coana do lado correspondente, no caso aqui do lado esquerdo. Vejam que ela coloca em comunicação a cavidade nasal com a faringe, que está aqui, que é a rinofaringe. Nesta figura, nós temos aqui uma vista medial do crânio, mostrando aqui a cavidade nasal com suas comunicações com os seios da face. Então nós temos aqui o seio maxilar, o seio frontal, o etimoidal e aqui o seio esfenoidal. Novamente aqui a cavidade nasal e as comunicações com esses seios. Veja aqui o seio maxilar, aqui seio etimoidal, seio frontal e seio esfenoidal. Então, essas cavidades são importantes porque se um indivíduo tem aqui uma inflamação na mucosa da cavidade nasal, na pituitária, esta inflamação ela pode se transmitir por este orifício aqui, que é chamado de hiato maxilar, para o seio maxilar. E como esses seios se comunicam entre si, essa inflamação dentro do seio maxilar, que já é uma sinusite, pode se transformar em uma sinusite generalizada. Então, por isso que qualquer gripe tem que ser bem curada para não ocorrer aqui uma inflamação ou uma sinusite.
Temos aqui os seios da face, o frontal, aqui os seios maxilares, o etimoidal e lá no fundo o esfenoidal. Olha aqui o osso esfenoide, mostrando aqui a região do seio esfenoidal. Nessa figura, vocês estão vendo aqui o seio frontal, aqui seios etimoidais e aqui seio maxilar. Aqui é uma radiografia dos seios da face, onde a gente está vendo aqui o seio frontal, que ele varia muito. Pode ser 2 cavidades, pode ser várias cavidades, divididas aqui por septos ósseos. Veja que do lado esquerdo é um seio frontal volumoso, já do lado direito já é um seio frontal menor com um septo. Aqui nós temos a cavidade nasal. Veja que nesta figura que este septo nasal ele já tem um desvio exagerado para o lado esquerdo. Veja que aqui essa cavidade está maior e desse lado ela está menor. Então esse indivíduo provavelmente tinha problema de respiração dificultada por esse desvio de septo. Aqui nós temos um seio maxilar direito, aqui o esquerdo. Os seios maxilares também variam de tamanho. Vejam que aqui eu tenho um seno pequeno e aqui um seio maxilar maior. Nessa outra figura, nós temos aqui o seio frontal, bastante volumoso, e aqui, vejam que eu tenho o seio maxilar, que ele está velado. Veja que ele está esbranquiçado, está radiopaco, ao passo que do lado esquerdo ele está normal, ele está radiolúcido, está escuro. Então, esse seio maxilar aqui, que está velado, o paciente está com uma sinusite, uma inflamação da sinusial, que é a membrana que atapeta aqui esse seio maxilar. Então, muitas vezes, essa inflamação ela pode ser ocasionada por uma infecção de um dente. Lá um segundo premolar, um primeiro molar, segundo molar, ou seja, dentes posteriores com problema de canal. Então aí o dentista trata o canal, é dado aqui a esse paciente uma medicação, e ele pode ser então curada esta inflamação aqui do seio. Às vezes pode não ser de um dente, não é verdade? Um outro problema qualquer que um próprio médico vai solucionar. Vejamos aqui, nós temos aqui um outro corte, um plano sagital, mostrando aqui então o septo nasal ósseo. Veja aqui, nós temos aqui o osso etimoide, temos aqui o osso vomer, formando então um septo nasal ósseo. Estaria faltando aqui a cartilagem do septo. Nós temos aqui este osso, que é o osso esfenoide. Vejam aqui o seio esfenoidal. E aqui uma depressão importante chamada sela túrcica, onde apresenta aqui no centro uma pequena depressão chamada fossa hipovisária, onde se aloja a glândula hipófise. A mucosa da cavidade nasal, toda essa mucosa aqui, ela é ricamente irrigada. Está vendo? Vários vasinhos, né, capilares. E ela é recoberta por um muco. Este muco é que vai prender aqui as partículas de pó, aquelas que não foram filtradas pelas vibriças, vão ficar presas aqui nessa parede. Porque essa parede aqui, esse muco, ele é bastante viscoso. E esta região aqui, a cavidade nasal, por ser bastante irrigada, vai fazer com que o ar seja aquecido, porque o sangue é quente. E também umedecido, devido à diferença de temperatura do meio externo com o meio interno. E filtrado pelas vibriças e pelas paredes desta cavidade. Veja aqui, eu coloquei aqui olfato.
Porque nós temos aqui, nesta região, na parte superior da cavidade nasal, um nervo chamado nervo olfatório. Ele fica aqui na região superior do osso etimoide, na lâmina horizontal do etimoide, junto aqui com o processo Christgale. Então esse nervo olfatório, ele manda aqui para dentro da cavidade nasal esses ramos nervosos responsáveis pelo olfato. Então, além da cavidade nasal ela ter a função de aquecimento, filtração, umedecimento do ar, ela também é responsável pelo olfato. E com isso, gente, nós terminamos então esta primeira parte de sistema respiratório.